Joia. Então, sejam bem-vindos, né, boa noite a todo mundo. Obrigado por estarem aqui mais uma semana, nossos encontros. Talvez esse seja o meu último encontro, né, eu dando aqui as aulas, pois eu vou ficar mais também como observador, como participante, assim, né, a ideia é que o Antioch traga. A gente tinha conversado um pouco sobre como que ele ia trabalhar, ele preferiu começar com textos pequenos de transformação da mente, chamados na tradição de Lojong. Então, o Lojong é a transformação da mente, em vez de a gente começar um texto mais longo como o Lanlin, né, vai ser um pouco mais aplicado no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, a gente estava conversando e achou mais interessante começar por um texto menor e dessa forma a gente vai indo, né, gradualmente, avançando com relação aos nossos estudos. No encontro de hoje, eu vou trazer uma perspectiva da lei de causa e efeito, que muitas vezes a gente chama aqui de karma, né? Isso é uma base. Então, a gente vem de duas aulas onde eu expliquei a fundação, né? Aqueles três aspectos que a gente trabalhou sobre a base, caminho e fruição, né? A gente trabalhou isso na primeira aula para poder dar um panorama geral, né? Da onde a gente está, qual é a nossa base, o caminho que a gente está percorrendo e a fruição. Dentro disso, a gente trabalhou um pouco das duas verdades, né? No primeiro encontro, falou sobre a verdade relativa, da impermanência, da mudança, e depois a gente trabalhou a questão da verdade última, né? Trabalhando um pouco das nossas ilusões, a questão de ver uma cobra e, na verdade, ser uma corda, né? A gente trabalhou um pouco disso, ou de imaginar que tem um monstro embaixo da cama, a criança imagina isso, e quando a gente vê, as coisas não são como elas são, então tem uma ausência de monstro embaixo da nossa cama. Então a gente falou um pouco disso, pincelando e entendendo que o Buda sempre vai falar sobre as duas verdades, né? Não como coisas separadas, mas quando a gente investiga essa realidade que a gente está vivendo, quando a gente traz o raciocínio, quando a gente observa, a gente adentra em uma outra profundidade da realidade, e essas são as duas verdades. Aí, na aula passada, no encontro passado, a gente falou sobre as quatro nobres verdades, né? E entendendo que o Buda traz a primeira nobre verdade, que é do sofrimento, para a gente compreender que a gente está doente, para a gente compreender que a gente tem uma situação não favorável dentro da condição que a gente está. E aí, a partir disso, ele vai trazer que existe uma causa, que é a nossa confusão, a nossa visão errônea, que é chamado dentro do ensinamento de ignorância, né? Somos ignorantes não por não saber, mas por ver as coisas de forma distorcida, principalmente com relação à nossa própria personalidade, ao nosso próprio eu. Depois disso, ele vai trazer que é possível cessar essa confusão, cessar essa ignorância, e o caminho que a gente vai trilhar a partir disso. E é aqui que a gente desemboca, né? Antes disso, eu falei um pouco também dos refúgios, né? Refúgio no Buda, o que significa, no Dharma e na Sangha, e a gente finalizou a aula, né, com os três refúgios, nos ajudando a entender o caminho. E aí, agora, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, que é a questão de uma base dos ensinamentos do Buda, que é a questão do karma, a questão de lei de causa e efeito. Tá? É isso que a gente vai trabalhar hoje. Mas antes disso, né, depois dessa breve recapitulação, a gente vai fazer uma meditação curta para adentrar na aula de hoje. Então, se você estiver sentado numa cadeira assim como eu estou, senta um pouquinho mais para frente, os pés bem no chão, desencosta, se possível, suas costas lá da parede, mas se você estiver doente ou cansado, não tem problema, fica onde você está, só busca, se possível, a coluna um pouco mais ereta, ou se você não consegue nem ficar sentado direito, procura perceber a sua coluna e ajeitar, mesmo que deitada, a coluna. E aí aqui fecha seus olhos, traz as mãos sobre as coxas, ou onde for confortável para você.
vai aos pouquinhos chegando aqui para o encontro de hoje. Talvez seja um movimento novo para sua vida, talvez você não esteja no melhor dia, mas você está aqui mais uma vez, criando causas para continuar estudando Dharma e também efetivando os causas anteriores que te trouxeram a esse exato momento. E dentro dessa percepção que você está aqui nesse exato momento, tenha certeza que você vai usar esse tempo da melhor forma, ou seja, tentando se distrair o menos possível. E ao mesmo tempo a gente traz uma motivação correta para iniciar a nossa prática, entendendo que somos todos parte de uma rede interconectada. Por isso, as nossas ações têm impacto nos demais. Frente a isso, a gente não está estudando Dharma somente para o nosso próprio benefício, para a nossa própria felicidade ou paz, mas a gente também percebe que a gente quer livrar os demais do sofrimento e levá-los até a paz duradoura, a verdadeira felicidade. Então, dentro disso, tragam sentimento de querer aprofundar nos ensinamentos de hoje, compreender essa lei básica do karma, não somente para o seu benefício, mas que isso possa chegar até os demais, mesmo que sejam pessoas próximas de você. E a partir disso, traga sua motivação, sua intenção, se tem algum motivo de estar aqui, algo que traz, que faz você vir aqui, faz você ficar uma hora escutando, aprofundando, sim. Traga uma frase e repita internamente por 3 vezes. Maravilha, pessoal. Agora deixe um pouquinho de lado, mantenha a sua motivação durante a prática inteira. Vá trazendo sua atenção para a respiração. Perceba o ar que entra, o ar que sai. Vai acalmando sua mente a partir de prestar atenção somente na respiração. Assim ficamos 1 minuto, 2 minutinhos aqui em chamata, focando na respiração, cada respiração natural. Entra-se, o ar que sai. Esqueça a respiração. E agora se lembre de alguma atitude que você fez com relação a outra pessoa. E essa atitude que você vai lembrar é uma atitude onde você teve uma intenção boa dentro do seu coração. Você queria ajudar essa pessoa em alguma questão, alguém na rua, algum familiar, não sei, alguma pessoa que você tinha uma boa intenção, você viu que ela estava passando por um problema, você tinha uma boa intenção e você ajudou.
Lembre da sensação, do sentimento interno, até do próprio fato de lembrar disso. Veja qual é o sentimento, a sensação que te vem. Às vezes a pessoa nem te agradeceu, mas você viu que ajudou ela. E agora foque nessa intenção que você tinha, essa motivação que você tinha de ajudar. E sinta a sensação que acompanha essa motivação, essa intenção. Agora esqueça essa sensação e lembre-se quando você teve a intenção de machucar uma outra pessoa, ou uma intenção ruim, você não gostava dessa pessoa. E às vezes você fez alguma ação, isso não precisa contar para ninguém, mas tenta se lembrar. Às vezes quando você gritou com alguém, talvez seu parceiro, sua parceira, ou talvez que você quis prejudicar uma outra pessoa, talvez não fazer um mal para ela, assim, tipo, prejudicar ela, se dar mal, mas às vezes falar mal de pra uma outra pessoa, e sinta essa sensação. Às vezes você fez isso com outra pessoa, como você se sentiu, como a outra pessoa se sentiu. Se for muito difícil você lembrar de uma ação que você tenha feito, lembra quando alguém prejudicou você. E agora busque o foco na sensação, na emoção que vem junto quando a gente quer prejudicar outra pessoa, ou quando a gente se alegra quando alguém se dá mal. Foque na sensação, na emoção, na mente que acompanha essa intenção, essa motivação. Esqueça essa sensação e perceba que existe uma qualidade diferente entre quando a gente faz o bem para uma outra pessoa, mesmo que os resultados não sejam da maneira como a gente espera, a gente olha para aquilo de novo, existe uma sensação. Normalmente uma sensação de tranquilidade, uma sensação de regozijo, de alegria, de que bom que eu fiz isso. E agora a outra sensação, quando a gente tem uma má intenção, mesmo que a gente tenha conseguido prejudicar outra pessoa, ou que a pessoa tenha, depois de um tempo, se dado mal, veja o que realmente acompanha. Uma mente, ela é perturbada, talvez. Às vezes ela fala: "É, tem que ser assim mesmo", mas ela não tem uma qualidade de tranquilidade, de paz. A gente fica 2 minutinhos aqui percebendo essas questões, essa diferença entre a intenção, a motivação de uma determinada ação. Assim ficamos. E aí faço uma inspiração bem profunda, exala, solta, traga as mãos em frente ao peito, as palmas unidas. Aqueles que desejam tomar refúgio ou que tomam refúgio, têm o Buda, Dharma e Sangha como seu refúgio interno, podem tomar refúgio junto comigo. Aqueles que não se consideram budistas podem, né, tomar refúgio naquilo que você acredita, naquilo que você tem fé, né, e basear a sua fé pelo menos, ou se não, na compaixão. Sangue Shodam, Soge Shonom La, diante do bardo da Gyatsuti, Dagin Soke Personam Ki, Drola Perche Sangue do Parcho, Sangue Shodam, Soge Shonom La, diante do bardo da Gyatsuti,
da quem sou que a pessoa não quis. Drola perché sangue do pacho. Eu tomo refúgio até que alcance a iluminação no Buda, no Dharma da Assembleia Suprema. Pelas minhas duas acumulações, posso me tornar um Buda para beneficiar todos os seres. E flexiona uma mão lá contra a outra. Bota na frente dos olhos, abre seus olhos. Vai chegando aqui devagarzinho. Maravilha, gente. Então, eu trouxe essa meditação, que é uma meditação que vai ajudar bastante a gente a perceber o que é o karma dentro do budismo. Porque existe uma grande diferença entre hinduísmo, entre o kardecismo, espiritismo, com relação ao karma. Com relação do Buda com o karma, ela vai se diferenciar dessas outras filosofias, né? Principalmente no que concerne ao karma ser uma questão de destino, ser uma questão de, tipo, é algo que vai acontecer de determinada forma e não tem como mudar. Então, a primeira ponto que eu vou trazer é uma citação, né, do 14º Dalai Lama, que o karma é um termo que significa uma força ativa. Então, muitas vezes, quando a gente pensa em karma, a gente pensa em, eu fiz uma coisa, eu vou receber a outra. Mas no budismo vai estar mais ligado com uma questão de uma força ativa, de uma ação, né? Indicando que os eventos futuros estão em nossas mãos. Então veja como o Dalai Lama ele traz esse ponto, e eu trouxe aqui uma árvore, né, uma semente, todo o ciclo de uma árvore, para nos ajudar nisso. A perceber que agora, nesse momento onde a gente está, plantar uma árvore representa muito. Por mais que esteja acontecendo um monte de coisa dentro do mundo, né, no mundo externo, a gente está passando por várias questões, né, globalmente falando, mas, ao mesmo tempo, se a gente continua fazendo o nosso próprio processo interno, a gente tem uma força ativa agindo na nossa mente. Isso é muito poderoso. Então, trabalhar o karma, compreender o karma dentro da visão budista, na minha visão, dentro de tudo que eu estudei, ele é muito poderoso. Por quê? Porque o Dharma, se vocês lembrarem de aulas passadas, aulas lá atrás, quando a gente fala budista, não tem esse termo budista no tibetano, existe a palavra Nampa. E Nampa quer dizer um ser interno. Então, quando a gente fala de karma, quando a gente fala de força ativa, a gente está se referindo à nossa própria mente. A gente está se referindo à nossa própria psique, à forma como que a nossa consciência funciona. Então, tudo que a gente fizer que for nossa ação, vai designar uma força ativa e isso vai determinar os eventos futuros que a gente vai passar. Então, por exemplo, se eu só destruir as coisas e eu não plantar nada, eu não tenho, né? É causa e efeito. Se eu plantar árvore de manga, eu vou colher manga. Se eu não plantar nenhuma árvore, eu não vou colher absolutamente nada. Então, quando a gente fala disso, eu trouxe também o karma como se fosse um plantio de árvore. Como se você pegasse uma sementinha e essa semente tem uma força ativa. E olha que interessante, a semente já não depende de mim depois que eu plantei. Ela depende de vários outros fatores, de várias outras causas de condições, solo, água, que é chuva, né? Depende do calor, do sol, depende se ela está num lugar onde é propício para ela crescer ou não. Mas se ela for indo, ela vai criando suas raízes, vai criando seus brotos, e quando viu, ela vai ter o processo dela e ela vai gerar uma árvore. E quando ela gerar uma árvore, ela gera outros frutos, possibilitando que de uma pequena semente dê vários frutos, dê várias outras árvores, potenciais de várias outras árvores. Isso é importante, porque essa força ativa, ela também tem a mesma capacidade. Então, no karma, tudo aquilo que a gente faz nesse exato momento, então vocês escolheram estar aqui. Mais uma vez, né? Ou talvez pela primeira vez. E a gente está plantando sementinhas na nossa mente. Plantando sementinhas dentro de um contínuo da nossa mente, gerando essa força ativa que vai germinar em alguma outra questão. Ótimo. Dentro disso, eu trouxe aqui o Dharmapada. O Dharmapada eu já citei em outro encontro. É, assim, o mais conhecido dentro dos textos budistas. E ele começa com dois versos que são muito importantes para a gente, se a gente quer compreender
os ensinamentos introdutórios do Buda. E ele começa assim, falando: todas as ações são comandadas pela mente. Então a gente percebe que a mente, ela está no budismo como o principal, né? A mente, ela determina como que as coisas, como que as ações vão se dar. E ele não está falando ações externas, ele está falando ações nossas, ações que nós decidimos fazer. E aí ele continua falando assim: a mente é senhor delas, a mente é quem as fabrica. Age ou fale com uma mente, com um estado mental corrompido, que o sofrimento virá em seguida. Da mesma forma como a roda da carroça segue as pegadas do boi. Então, me trouxe aqui, né? Então, se a gente for imaginar, quem determina a ação é a mente. Então, dentro do budismo, vai ter algumas vertentes que vão falar tudo que acontece tem que necessariamente passar pela mente. Por exemplo, assim, eu já dei esse exemplo, vou dar de novo. Eu estou falando aqui com vocês, vocês entendem português, vocês estão escutando um barulho. Está saindo um barulho da minha boca. Se eu estivesse falando em russo e você não entendesse russo, você não ia entender nada que eu estou falando. Dentro disso, a partir do momento que você consegue entender, você foi educado, a sua mente, a sua consciência interpreta e sabe cada palavra que eu estou falando. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a nossa mente, ela tem uma capacidade de compreender o que está sendo dito. Espera que tem alguém querendo. Vai. Então, a nossa mente, ela tem a capacidade de compreender o que está sendo dito. E aí, o que isso quer dizer? A partir do momento que eu tenho compreensão do que está sendo dito, a minha mente, ela está sempre se relacionando com as categorizações. Opa, peraí, o Matheus está falando. Opa, a Yasmin agora entrou. Opa, eu estou vendo aqui o que está escrito. Opa, eu estou compreendendo o que o Matheus está falando. E tudo isso vem até a gente. Então, pelos meus ouvidos, eu escuto um som passa pela minha mente e a minha mente vai interpretar aquilo. Então, quando o Buda fala assim, todas as ações são comandadas pela mente, isso quer dizer que a mente vai estar sempre participando de todos os processos. E por isso, no budismo, é mais importante que a gente perceba a nossa mente. É ali onde vai estar as coisas da felicidade e as coisas da insatisfação. As 4 verdades nobres que a gente trabalhou não estão fora da nossa mente. Elas estão dentro da nossa mente. Só que quando a gente se relaciona com movimentos externos, muitas vezes, pela nossa familiarização, pela nossa cultura, a gente tende a culpar coisas externas. A gente tende a culpar o nosso corpo pela nossa dor. A gente tende a culpar as pessoas pela nossa situação atual. Mas dentro do budismo, dentro dos ensinamentos do Buda, o Buda vai falar: opa, peraí, se você está experienciando determinada questão, é porque você agiu com um determinado tipo de mente. E aí ele começa falando assim: age ou fale com uma mente, com um estado mental corrompido, que o sofrimento virá em seguida. Da mesma forma como a roda da carroça segue as pegadas do boi. Então, se a gente imaginar uma carroça, as rodas dela não tem como ir para outro lugar. O que ele está querendo dizer? Então, se eu fiz uma ação deturpada, a consequência dela vem junto. Né? É simples, não é algo mirabolante, algo que talvez você já tenha escutado, algo que você já tenha refletido sobre isso, só que a gente precisa aprofundar. Porque a gente não está falando de uma causa e efeito externa, né? Joga a bolinha para cima, joga a coisa para cima, a bolinha cai, né? Causa e efeito. Né? Toda ação tem uma reação proporcional. Isso também é um aspecto da lei da causa e efeito. Mas a gente está se referindo aqui à mente. Quando a gente fala de lei de karma, quando a gente fala de ações mentais, a gente está olhando para o mundo interno, para essa alquimia, para essa ciência interna. Quando a gente fala de budismo, a gente fala de seres internos, pessoas internas. E aonde a gente vai buscar a resolução de todos os problemas? Dentro da gente mesmo. Porque se a gente tentar resolver as coisas de fora com uma mente, um estado mental corrompido, o que vai surgir é sofrimento. O que a gente escuta mais hoje é o quê? Eu estou fazendo guerra para ter a paz. Eu estou fazendo mal para ter o bem. Eu estou fazendo isso para que as coisas se ajeitem.
Só que, na verdade, quando a gente não percebe, não conhece a nossa mente, não entende essa ciência mental, por mais que a gente queira agir de uma maneira positiva, e que até pode parecer positiva, como o nosso estado mental está corrompido, e isso se relaciona com a meditação que a gente estava fazendo antes, que é como a gente se sente quando a gente tem um estado mental que quer prejudicar outras pessoas, que leva outras pessoas. A gente percebe que tem alguma questãozinha ali, algo que não é cristalino, algo que é deturpado. Então, o Buda coloca dessa forma, e aí depois ele vai trazer o segundo verso, e vai falar exatamente o oposto, né? Todas as ações são comandadas pela mente, a mente é o senhor delas, a mente é quem as fabrica. Age ou fale em um estado mental claro, com serena confiança, que a felicidade virá em seguida. Da mesma forma como a sombra acompanha o seu objeto por toda parte, sem nunca abandoná-lo. Então, o que esses dois versos estão querendo dizer, e o que é interessante para a gente, é que a gente sempre corrige nossa motivação antes da aula, né? A gente coloca uma intenção altruísta. A gente busca trazer com que essa semente seja uma semente boa, mesmo que ela não dê os frutos dela, mas ela tem um potencial. Imagine, eu pego um lugar, um solo fértil, e jogo uma semente. A chance dessa semente germinar, uma semente, é muito menor do que se eu jogar várias sementes. E aí eu jogo várias sementes. Então, quando a gente está corrigindo a nossa motivação, quando a gente está fazendo qualquer ação que seja ouvindo Dharma, seja cozinhando, seja fazendo o que você estiver fazendo, tudo isso vai gerando, nesse solo fértil da consciência, determinadas ações, determinadas sementes que nós estamos plantando lá. Quando eu estou plantando, sou um plantador. A sementeira está dentro do nosso pensamento. Semente boa ou ruim, a gente planta a todo momento. E quem colhe, planta tudo o que plantou, né? Não tem como ter uma outra coisa. Então, quando a gente experiencia determinados estados mentais, isso está muito relacionado com a forma mental que a gente se relacionou com aquilo. Ah, Matheus, mas e as coisas ruins que eu passo? Ah, Matheus, como que você pode dizer que eu, assim, mereço passar por isso? E aí que a gente fala, não é uma questão de merecimento ou não merecimento, tá? É uma questão de que as coisas, elas têm sempre um efeito. E elas sempre têm uma determinada... Tudo que a gente faz, da forma como que a gente age, ela vai se repetir novamente. Então, se eu plantei uma árvore de manga, a manga vai fazer todo esse processo, vai chegar até ser uma árvore madura, vai dar manga, não vai dar outra coisa, e vai germinar outras, mais uma vez, todo o processo de gerar manga mais uma vez. Não tem como uma manga dar uma macieira. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque se a gente continuar repetindo nossos padrões, se a gente continuar repetindo a forma como a gente reage às situações, aquilo vai se repetir. E isso é muito importante. Eu trouxe essa parte aqui para exemplificar, né? Como se a gente fosse subindo lá, acontece alguma coisa com a gente cai, a gente levanta e parece que a gente sempre fica no mesmo círculo, né, vicioso, círculo de coisas, o eterno retorno, que algumas pessoas que estudaram Nietzsche vão falar sobre isso, mas na ciência hoje em dia também tem isso. E eu trouxe esse texto aqui falando assim: quais são os efeitos para nós, os efeitos do karma, né? Um dos efeitos, e isso é muito similar ao que a ciência ocidental falaria, é que nos condicionamos a pensar de certa forma, falar de certa forma e agir de certa forma. Então criamos uma tendência a repetir certo tipo de comportamento. E como resultado dessa tendência de repetição à ação, e também do potencial de repetir a ação, também há uma diferença entre potenciais e tendências, mas não há necessidade de nos aprofundarmos nisso, nós vamos querer repetir a ação. O que ele está querendo dizer isso? É a mesma coisa da manga. Se eu ajo de uma determinada forma, por exemplo, se eu sou fumante, a tendência de eu fumar mais
é maior do que a tendência de eu não fumar. Se eu planto uma manga, o ciclo sempre vai gerar o mesmo resultado, o mesmo resultado. Então, quando a gente passa por questões da nossa vida, às vezes é muito difícil de a gente aceitar, né? Eu e o Isaac já tivemos conversas sobre isso, já tive conversas com o Ângelo, já tive conversas com a Yas, né, com outras pessoas também, porque às vezes a vida, da maneira como ela é totalmente, né, o sistema que a gente vive, a forma como a gente é. Isso que eu sou, né? Aqui tem as mulheres também que, né, esse 2026 já era ruim, esse ano tá, parece que uma coisa absurda, assim, né? Tipo, questão da grandiosidade de coisas que a gente está vendo, né, que estão aparecendo sobre isso. Então, quando acontece isso com uma mulher, quando acontece isso com a gente, quando a gente se sente injustiçado por uma determinada forma, né, é muito difícil de compreender isso. E às vezes a gente não está tentando olhar por esse paradigma. Quando a gente está falando do budismo, querendo ou não, e aí a gente vai pegar exemplos de monges que foram torturados lá no Tibete, né? O próprio Dalai Lama que saiu em exílio, várias pessoas assim, se você for procurar, várias questões. E aí, quando a gente busca esses seres e busca olhar para eles, a gente percebe que eles têm uma forma diferente de lidar internamente com as coisas. E isso se refere também ao karma, né? Como as outras pessoas agiram com nós, é o karma delas. Então, se elas prejudicaram a gente, se elas fizeram isso com a gente. Só que a forma como a gente vai agir internamente com isso é aqui que a gente está mais interessado dentro do budismo. Então, não é que a gente não tenha que se colocar contra questões machistas, contra a violência, contra a guerra. Não é isso. Mas nosso estado mental, ele tem que estar com a motivação correta. E é aí que eu digo que é muito poderoso. Porque isso o Dalai Lama mostra, e vários outros monges, várias outras pessoas dentro da própria história, né, que a gente tem, demonstram que a compaixão, o amor, ele não é fraco. Na verdade, ele é muito forte e ele é a única coisa que traz construção para as coisas. Esses outros estados mentais, né, como a carroça, estados mentais deturpados, eles parecem trazer uma coisa boa no começo, mas às vezes, mas eles nunca vai trazer efetivamente aquilo que a gente deseja, que é a paz duradoura, que é a paz interna. Então, quando a gente pensar nos nossos ciclos, pensar coisas que nós estamos passando, principalmente externas, nós queremos sempre corrigir o externo. O Buda vai falar: você não tem como mudar o externo, você pode mudar internamente. Só que isso não é fraqueza, isso não é tipo conivência. Isso, na verdade, é uma força ativa muito poderosa. Porque isso vai nos ajudando a estar em paz, a estar firme, a estar consciente, independente da situação que a gente estiver. E isso é muito importante a gente compreender. Esse é um ponto muito vital para a gente entender que o Buda não é moralista. O Buda ele não vai falar, faça isso ou deixe de fazer isso. Ele vai olhar muito para a nossa mente agindo de determinada forma. Como que a gente está agindo? Da onde vem a minha ação? Da onde vem o que eu estou fazendo? Isso tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins. Como que tá até agora, gente? Tá dando para entender? Tá indo bem? Como que tá para vocês? Beleza, vários joinhas. Então estamos indo bem. Obrigado, gente. Maravilha. E aí a gente vai adentrar um pouquinho mais, né? Eu quis trazer, quis ficar só tipo, o karma, mas o karma como uma questão subjetiva, né? A mente, né? Como ele trouxe ali a mente como pronto de tudo, ela é uma experiência individual e subjetiva de algo, né? De fenômenos que estão mudando o tempo todo. Então, tem horas que a gente está feliz, tem hora que a gente está triste, tem hora que a gente está bem, tem hora que a gente está ruim. Mas uma coisa, eu quis trazer esse ponto, que está mudando a todo momento, para a gente perceber que às vezes a gente, anos atrás, achava é, alguma coisa a respeito de uma situação. Por exemplo, assim, passei por alguma coisa na minha vida, e só que eu tinha uma intenção boa naquela época. Eu tinha uma intenção boa. Mas as ações, os frutos daquilo não foram muito bons.
Então, tem muita gente que age assim, né? Tipo, da boa intenção, o inferno tá cheio, isso é um ditado brasileiro, vamos dizer assim, né? E às vezes acontece, às vezes a gente tem uma boa intenção. Só que no budismo vai falar que essa boa intenção, se você olhar de novo todo o que aconteceu depois, o que veio depois, a gente consegue transformar, se a gente tiver uma boa intenção ali, a gente vai perceber que os frutos dela normalmente vão ser um ensinamento. Normalmente a gente vai conseguir transformar aquela ação, transformar aquilo que a gente às vezes queria que tivesse agido e acontecido de uma determinada forma, só que aconteceu de outra. Às vezes um projeto que não deu certo, às vezes a gente tentou ajudar uma pessoa, a pessoa não gostou do que a gente fez. Então, é importante a gente perceber que, às vezes, a nossa boa intenção não gera os frutos necessários. Para isso, a gente precisa alinhar duas coisas: a boa intenção, a boa motivação e a sabedoria. Então, se a gente for lembrar daquele primeiro triângulo que eu apresentei na primeira aula, da base, né? A base quer dizer o quê? Nós podemos ser felizes e podemos acabar o sofrimento. Temos a natureza búdica dentro da gente, sempre imaculada. E temos dois caminhos: o caminho da compaixão, da boa intenção, do método, e da sabedoria. E esses dois caminhos precisam sempre andar juntos. Porque se a gente só tiver uma boa intenção e não tiver sabedoria, a gente não vai saber agir de maneira efetiva naquele momento. Então, achar que eu estou indo bem, né, achar que eu estou fazendo bem porque eu acho que sim, eu tenho uma boa motivação, melhor do que ter uma motivação ruim. Dentro do ensinamento budista, você vai ter coisas boas, mesmo se você tiver falta de sabedoria, né? Você vai ter uma mente que vai poder trabalhar naquela determinada situação. Só que o Buda vai falar, é preciso ter sabedoria, preciso compreender a realidade como ela é. E por isso que o karma é muito importante. E a gente não tem que só entender a mecânica interna, a gente também tem que entender que a gente não está separado. A gente está se relacionando sempre com as pessoas. Então, quando a gente começa a entender a lei da causa e efeito, a gente percebe a importância das duas questões. Uma boa motivação, a mente que tem uma boa motivação, que tem uma serenidade, que age de maneira positiva, mas ao mesmo tempo ela tem que ser inteligente, porque senão os frutos dela também podem ser ruins. Isso é uma coisa bem importante de a gente compreender. E a mente sempre vai ser como um espelho. Então, ela vai, se a mente estiver deturpada, se a mente estiver apegada, ela vai distorcer a realidade. Então, eu vou achar, não, eu queria fazer bem para você. E a outra pessoa, você fez muito mal para mim. Por quê? Porque aí a nossa interpretação da vida, a nossa forma, as nossas visões, a forma como a gente escuta essa aula que a gente está escutando, a forma como a gente interpreta as coisas, ela vai estar também relacionada às nossas próprias tendências. Aquilo que a gente já plantou lá atrás, aquilo que a gente fez antes. E a mente ela vai refletir esse contínuo, ele vai refletir todas essas sementes que a gente plantou antes, todas as formas, todas as outras questões que a gente plantou lá atrás. E aí, quando surge na nossa mente, a nossa mente é como se fosse um espelho. E aí ela vai mostrar o quê? Se a gente plantou manga, a gente vai colher manga. Se a gente fez com um estado ruim, vai aparecer coisas ruins na nossa mente, sensações ruins, né, o mal-estar, a gente não vai conseguir trabalhar com aquilo. E se a gente fez algo com uma intenção boa, mas sem sabedoria, talvez a gente também vai se sentir mal. Agora, quando a gente fez uma coisa boa com sabedoria, a gente vai se sentir tranquilo, nossa mente vai estar bem, independente do que estiver acontecendo externamente, independente se tiver todo mundo contra a gente. Se a minha mente estiver límpida e as coisas que eu plantei antes é, forem dentro desse campo de boa intenção junto com sabedoria, a minha mente é um espelho. A minha mente não vai ficar se agitando. Ela vai demonstrar aquilo que já foi plantado. E olha que isso é legal, porque isso permite com que a gente diga que existe como cessar o sofrimento. A sensação reside de que as coisas seguem a lei de causa e efeito. Porque se as coisas não seguissem a lei de causa e efeito, a gente não conseguiria mudar nada. Se a mente fosse sempre deturpada, se ela não fosse esse espelho límpido, né, a gente sempre estaria, né, tipo, no mesmo estado de sofrimento.
Então, por isso que eu disse do começo que esses ensinamentos a respeito do karma são um ponto vital para a nossa transformação da mente. Mesmo que a gente não seja budista, no sentido eu louvo ao Buda ou eu tomo refúgio no Buda, não tem problema. Mas se a gente começar a compreender que existe o karma interno, existe o karma externo, que os dois estão relacionados, e que a gente pode ir trabalhando nos dois, no campo da sabedoria e no campo da intenção interna, aí a gente começa o quê? A determinar o nosso futuro. Talvez a gente ainda se sinta mal, talvez ansioso, talvez depressivo, talvez doente, talvez triste, mas talvez revoltado. Mas isso não é o ponto, porque isso está relacionado com tendências mentais que a gente colocou antes. Agora, se eu pego a minha insatisfação, a minha tristeza, a minha revolta e começo a trabalhar ela no sentido de, beleza, é isso que eu estou sentindo, e eu vou trabalhar. Beleza, eu estou me sentindo assim, eu vou utilizar essa energia, eu vou direcionar essa energia, vou direcionar essa sensação para criar causas boas depois. Eu vou, beleza, estou me sentindo assim agora, estou muito revoltado com tudo que está acontecendo, mas eu quero que as pessoas sejam felizes. Então eu vou desenvolver a minha mente, eu vou prestar atenção nisso, vou corrigir a minha motivação, e vou utilizar essa potência da, do desconforto, essa potência da raiva, essa potência da insatisfação, da doença, da tristeza, né, da carência, e vou direcionar ela de uma determinada forma que eu consiga efetivamente, daqui a pouco, estar no mesmo mundo como está, mas sendo efetivo. Ah, Matheus, mas como eu faço isso? É aí que a gente vai entrar, e eu vou deixar para o Ancho também, vamos deixar que é o Lojong, a transformação da nossa mente. Como que eu faço para transformar estados externos, né, coisas ruins, sentimentos ruins, em algo que traga a paz? Porque é causa e efeito, não tem como a gente falar que não é. Então, como que eu faço isso? E é aí que a gente vai adentrar nesses ensinamentos. E é aí que é o Dharma. Eu tinha um professor, né, o Wilson Sagai, e ele falava que o Dharma era como se fosse um manual, né, tipo, como se fosse um manual de você conseguir consertar as coisas. Qualquer situação é possível ser transformada. O Lamier falava isso. A única coisa do mau karma é que ele pode ser purificado. Então, pronto. Se ele pode ser purificado, se ele pode ser modificado, não tem nenhum destino. Ah, a pessoa merecia passar por aquilo. Merecia, não. Vamos transformar. É possível transformar. E aí a gente quer ter sabedoria. Esse é o nosso instigador. A gente se instiga. Eu quero estudar o Dharma. Eu quero me aprofundar no Dharma. Por quê? Porque agora eu não sei como, eu não tenho sabedoria para transformar. Mas se eu for estudando, por mais que eu ainda esteja triste, por mais que eu tenha passando por esses estados mentais, eu posso usar isso como uma forma de transformar, como uma forma de modificar o meu futuro, e não só o meu futuro, mas se eu não posso mudar o mundo, pelo menos eu vou mudar os movimentos internos, né? Eu vou mudar próximo a mim. Tem uma história bem legal a respeito do Avalokiteshvara, que é o Buda da compaixão, né? Às vezes você já deve ter visto eles, mas se não viram, é o Buda da compaixão. É considerado como se fosse o Dalai Lama, considerado uma emanação desse Buda da compaixão. E tem uma época que, normalmente, todos os Budas, eles eram seres humanos ordinários, como nós, né? Seres ordinários, assim, ordinários no sentido de não serem Budas, né? Pessoas comuns. E eles foram melhorando. E eles vão subindo gradualmente no que eles chamam de booms ou de estágios, né? E aí o Avalokiteshvara chega um momento e ele quer ajudar os outros seres. Só que quando ele ajuda um ou dois, ele percebe que tem mais um monte. E aí ele começa a ficar se sentindo impotente. E ele começa a ficar triste, ficar mal. E aí chega Manjushri, se eu não me engano, ou Vrajapani, agora eu não me lembro, e fala para ele: você não precisa ajudar todos os seres. Você precisa ajudar aqueles que você tem conexão. E isso em si já é a transformação. Isso em si já é a compaixão. Já é a mente que está sempre beneficiando os outros. E a Avalokiteshvara compreende isso e o poder dele de ajudar os outros aumenta muito mais. E essa historinha eu achei legal, porque me ajudou, porque às vezes a gente sente, né, o que eu vou fazer se o mundo
tudo acontecendo. Mas nós temos conexões. Vocês têm conexões que eu não tenho, né? O Antioch tem conexões que eu não tenho. Cada um de nós tem conexões com pessoas que eu não vou chegar. Às vezes o Isaac vai e conhece pessoas que talvez não conversam comigo, que nem conversariam comigo, não teriam interesse em escutar o que eu estou falando. Mas se tem interesse em escutar o Isaac, a Beth é a mesma coisa, Sandra, Elis, qualquer pessoa que tivesse. Então, tem pessoas que a gente tem conexão e outras pessoas que a gente não tem. Então, quando a gente começa a mudar, modificar a gente vai também trazendo isso para outras pessoas. E isso vai gerando uma cadeia. E isso vai nos ajudando a entender que o karma, a gente pode achar a paz interna mental, porque a gente pode mudar internamente. Talvez o mundo não mude, talvez aconteça guerras, aconteça um monte de coisas que a gente não goste, mas a nossa mente, pela lei do karma, ela pode se transformar e a gente pode alcançar o estado de paz duradoura enquanto ajuda as outras pessoas. Maravilha, gente. E aí, continuando aqui, tudo bem até agora, gente? Como que tá aí? Mais joinha aí, só para eu ver se está tudo certo. Tô indo muito rápido, dá para entender? Beleza, rolou até um coraçãozinho, obrigado. Beleza. Maravilha, gente. E aí, continuando aqui. O Buda ensinou a causa para os altos e baixos da nossa felicidade e para todas as coisas que acontecem conosco e que não queremos que aconteçam mais, sobre as quais não temos o controle. A causa de tudo isso é parte de cada momento de nossa existência. Está perpetuando toda essa síndrome. E essa causa é a confusão. Não só isso, mas quando agimos com confusão, quer seja destrutivamente ou construtivamente, reforçamos o hábito chamado reforçamos o que chamamos de hábito constante. O hábito de constantemente agirmos com confusão e continuarmos a agir com confusão a cada momento. E eu trouxe aqui do lado a roda da vida, né? A roda que o Buda colocou. O primeiro elo ali, bem na boca do Yama, né, o Senhor da Morte, é um velho ou uma velha de bengala cego. E ela representa essa confusão ou ignorância que a gente chama. E é o primeiro elo do samsara, né? Esse seria a roda da vida, a roda do samsara, na verdade, não a roda da vida, né? E vocês podem ver, o Buda está fora e está apontando para a lua. O Buda está fora. Então, o estado de Buda que todos nós temos está fora dessa confusão, está fora desse hábito constante que a gente chama de samsara, que é esse hábito de levantar, caminhar, subir a escada e cair. Né? Sempre agindo da mesma forma. E aí, a base disso, né? A base, a causa do sofrimento, é a nossa confusão. E essa confusão está relacionada a como a gente enxerga a vida e como a gente relaciona a partir do eu com relação à vida. E isso faz, e perceba que ele fala assim, seja destrutivamente ou construtivamente. Se agirmos com confusão, não importa o que a gente faça, seja uma intenção boa, seja uma intenção ruim, se está permeado, se está sem a sabedoria, isso não leva até a paz duradoura. Isso sempre vai estar contaminado e sempre vai estar girando ali dentro da roda do Dharma, dentro da roda do sofrimento, tá? Então, é importante a gente perceber isso, porque constantemente a gente está gerando isso. E aí, isso não é para deixar a gente depressivo, triste, é porque, uau, eu encontrei agora que eu sei que tem causa e efeito. Eu sei que eu preciso sair dessa minha confusão. Eu preciso compreender o que causa essa confusão. Eu preciso compreender como que eu caminho, qual que é o caminho para me levar até lá. E aí, isso instiga a gente. Principalmente quando eu estou mal. Nossa. Aí eu lembro, cara, mas eu tenho estudo do Dharma. Eu tenho condições, né? A gente trabalhou isso também. Eu tenho condições, eu tenho uma vida que é ser humano. Eu tenho uma capacidade de mente. Eu estou depressivo, o mundo está essa minhaca, mas eu posso transformar a mente. Eu posso trazer isso. E se a mente não termina aqui, conforme o budismo diz, então eu vou levar essas tendências. Então, as tendências que eu vou levar, elas não sejam corrompidas pelo mundo externo. Eu vou criando força. E olha que bonito que é isso. Eu vou criando força interna.
Eu vou criando força, independente se eu tô doente, se eu tô com dor, se eu tô mal, se eu tô, tipo, né? Eu vou criando essa força interna. Óbvio que às vezes é muito difícil. Por isso a gente tem a sanga, por isso a gente tem os nossos amigos, por isso a gente tem pessoas que a gente ama, a gente cultiva, planta essas sementinhas da amizade, planta essas sementinhas de criar o hábito de estar aqui, né, nos nossos encontros. Para quê? Para quando você estiver mal, você acordar e você tem um carão positivo ali. Você tem, eu tô depressivo, tô mal, lembrei de uma situação, mas eu posso transformar ela. Eu quero ter sabedoria para isso. E aí, quando a gente está bem, a gente fala, eu vou estudar, eu vou atrás da sabedoria, vou aprender como que eu ajo sem essa confusão. Eu vou aprender como que eu desfaço essa confusão, como eu desfaço essa ignorância. E aí o caminho, ele se torna uma jornada positiva, uma jornada empolgante. Por mais que seja muito difícil, que demore muito, mas cada passo é estar mais próximo. Como ir, tipo, daqui, sei lá, visitar alguém em uma outra cidade, que é muito longe, e do sul até o nordeste. Putz, é longe pra caramba, hein? É, mas cada passo, cada quilômetro que eu ando, eu tô mais próximo daquilo. E aí isso a gente se regozija. Então, isso é muito importante para a gente compreender, muito importante para a gente entender, né? Eu ia falar outras coisas, mas eu acho que por isso, por hoje é isso. E terminar aqui. A meditação é um método para treinarmos. Ai, desculpa. Se treinarmos nossa mente, poderemos transformar radicalmente a nossa experiência para melhor. Com esforço contínuo, essa mudança positiva virá naturalmente. Veja, naturalmente, é como plantar uma semente. Naturalmente, ela faz. Só que a gente precisa continuar fazendo o nosso esforço contínuo, trabalhando o nosso esforço contínuo. E a meditação é um método para treinar essa experiência da vida como estado ou uma atitude mental mais benéfica. Então, aquela meditação que a gente fez no começo, a respeito de sentir as sensações que acompanham determinada motivação, determinada intenção, nos ajudam a isso, a compreender isso. E a unir essa mente, essa sabedoria com o coração. Né? Aí a gente age a partir e vai dissolvendo as confusões, vai dissolvendo e compreendendo cada vez mais profundamente a realidade. Maravilha, gente? Acho que falei demais, né? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer, né, fazer algum comentário? Acrescentar, por favor? Fique à vontade. Senão, a gente finaliza o encontro de hoje e aí eu vejo com o Antio como que vai funcionar também, tá bom? Então, maravilha, gente. Muito obrigado a todos vocês mais uma vez, né? Por terem estado aqui, né, me escutando com generosidade. Quero agradecer mais uma vez e a gente vai dedicar agora pelos méritos acumulados por nós, por todos os Budas, Bodhisattvas e todos os outros seres. E nós nos tornemos Budas, que é vazio de existir sua própria parte, e lideremos todos os seres que são vazios de existir por si só, aquele mesmo estado de iluminação, que é vazio de existir por sua própria parte, por nós mesmos somos vazios de existência inerente. Que a suprema joia da compaixão, a Bodhicitta, que ainda não surgiu, surge cresça, e aquela que já surgiu possa nunca diminuir, mas aumentar cada vez mais. Que a suprema joia da sabedoria que compreende a realidade, que ainda não surgiu, surge cresça, e aquela que já surgiu possa nunca diminuir, mas aumentar cada vez mais. Que nunca sejamos separados desse caminho louvado pelos sábios, que podemos ter compaixão e sabedoria unidas, e sempre possamos beneficiar a todos os seres, todos os tempos. Muito obrigado, gente. Obrigado pela atenção de vocês e a gente se vê na semana que vem. Eu aviso vocês como que vai funcionar, tá bom? Boa noite. Boa noite.